E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho aqui no The Deep Dive. Hoje, vamos explorar um vídeo do YouTube que me deixou pensando. A pergunta é: quais são os sinais de que Jesus está preparando você para a glória dele? Nossa, que interessante. Pois é, né? Meio que te faz pensar, sabe? Será que tem mesmo uns sinais específicos? Ou será que a gente está sempre ficando preparado, de alguma forma, para essa glória? Bem, essa já é uma ótima pergunta para começar. É verdade? Yeah. E o vídeo já manda a braba logo de cara, falando da prova do deserto como um possível sinal. Ah, entendi. É tipo a ideia de que a solidão pode ser um sinal de que Jesus está trabalhando em nós. O que você acha disso? Essa ideia do deserto como lugar de purificação espiritual é bem forte na Bíblia, né? Sei lá, né? Moisés, por exemplo, passou 40 anos no deserto antes de liderar o povo de Israel. É verdade. José também. Teve cada perrengue antes de ser exaltado no Egito. E até o próprio Jesus, né? Passou 40 dias no deserto antes de começar a pregação. Exatamente. 40 dias. Sem internet, sem Netflix. Acho que eu já teria voltado no segundo dia. Mas será que a gente não cria nossos próprios desertos hoje em dia? Ah, com certeza. Tipo, se isolando nas redes sociais, sabe? Ou se afogando no trabalho. Às vezes a gente se isola tanto que nem percebe a distância que criou do que realmente importa. Verdade. E aí, como a gente sabe se esse deserto que a gente está vivendo é coisa de Deus ou é só a gente salmotando? Olha, essa é uma pergunta bem pessoal, né? Mas acho que vale a pena se perguntar: o que eu tô aprendendo com isso? Para onde essa experiência tá me levando? Faz sentido. Se a gente estiver buscando a Deus em meio à dificuldade, Ele vai nos guiar e nos fortalecer. Falando em Deus mexendo os pauzinhos na nossa vida, o vídeo também fala da ruptura divina. Interessante. A ideia é que Deus tira da gente as coisas e as pessoas que não estão mais nos servindo. Ah, É como se ele estivesse dando um reset na nossa vida, sabe? pode ser libertador, mas também dá um medinho, né? Quem gosta de perder as coisas, mesmo que não sirvam mais. Mas o vídeo usa a história de Jó para mostrar que, mesmo quando a gente perde tudo, Deus pode restaurar a gente de uma forma ainda maior. Show! Aquele cara que perdeu tudo, tudo É, isso. Família, bem, saúde. Sei não, viu? Essa história sempre me deixou meio. A história do Jó é bem pesada, nos faz questionar muita coisa sobre o sofrimento. Mas sabe o que me chama a atenção? A fé inabalável dele em Deus. Mesmo com toda a dor e o desespero, ele se agarra na certeza de que Deus é bom e justo. Acho que nunca vamos entender totalmente o sofrimento, né? Mas saber que Deus está do nosso lado faz toda a diferença. E às vezes a gente se agarra tanto a coisas, pessoas que acabam nos impedindo de crescer, de seguir em frente. Isso é verdade. Talvez a ruptura divina seja tipo um remédio amargo, sabe? Doloroso, mas necessário. Exatamente. Pode ser a chance de reavaliar as prioridades, de se desapegar do que limita e se abrir para as possibilidades que Deus tem pra gente. É como se a gente tivesse que podar uns galhos da nossa vida para ela florescer com mais força, né? Isso. E quem sabe, assim como Jó, a gente também possa experimentar uma restauração ainda maior e mais bonita do que imaginamos. Nossa, que legal. E o vídeo continua falando da importância da fé provada. Ah, sim. A ideia é que as dificuldades que a gente enfrenta não são para nos destruir, mas para fortalecer nossa fé. É como se Deus estivesse colocando a gente numa academia espiritual, né? Pra gente malhar a fé. Nossa, minha ficha de treino tá sempre lotada. A gente quer tudo fácil, né? Solução rápida, milagre instantâneo. Pois é. Mas às vezes o processo de enfrentar a dificuldade, de perseverar, de confiar em Deus em meio à tempestade é o que nos faz crescer e amadurecer na fé. Mas e quando parece que a fé tá mais para frágil do que provada? Como é assim? Tipo, quando a gente tá cheio de dúvidas, sabe? Questionando tudo. Isso também pode ser um sinal. Olha, o vídeo usa a história de Pedro andando sobre as águas para mostrar esse ponto. Quando Pedro tira os olhos de Jesus e foca na tempestade, ele começa a afundar. É como se a dúvida, o medo, fizessem a gente perder o foco no que realmente importa. A presença de Jesus. É como dirigir na chuva, né? Se a gente fica olhando para o para-brisa embaçado, a gente se perde. Mas se a gente foca na estrada, a gente segue em frente. Faz sentido. Acho que na vida é a mesma coisa. Se a gente se concentrar nos problemas, a gente se desespera. Mas se a gente focar em Jesus, a gente encontra força para continuar. Exatamente. E é importante lembrar que a fé não é só ter certeza absoluta o tempo todo. É um caminho, uma jornada com altos e baixos. O importante é que mesmo quando a gente duvida, continue buscando Deus, se aproximando dele, confiando nas suas promessas. E quando a gente leva uma rasteira daquelas, tipo uma traição, isso também pode ser sinal divino? O vídeo fala da rejeição e traição, até mesmo por aqueles que a gente ama. Essa é uma das experiências mais dolorosas que a gente pode passar.
Com certeza. Mas o vídeo lembra que até Jesus foi traído por Judas, um dos seus discípulos. E Deus usou essa traição para cumprir o plano da salvação. Nossa, é difícil imaginar como algo tão ruim pode ser usado por algo bom, né? Mas pensando bem, quantas vezes a gente já viu pessoas que passaram por coisas horríveis e depois disseram que, se não fosse por aquilo, não teriam chegado onde chegaram? É verdade. O vídeo usa a história de José, que foi traído pelos próprios irmãos, para mostrar como Deus pode usar as situações mais difíceis para nos direcionar para o nosso propósito. E quando a gente tá, tipo, perdido, sabe? Sem entender nada, só sentindo a solidão. É como se Deus tivesse dado um gosto na gente. O vídeo também fala sobre isso, né? Sim, ele fala sobre a temporada de silêncio. É aqueles momentos em que Deus parece estar mudo, sabe? A gente ora, busca, mas não ouve nada. Ele usa a história de Lázaro, que morreu enquanto Jesus demorava para chegar. Essa história sempre me deixa agoniada. Imagina a angústia de Maria e Marta vendo o irmão morrer enquanto esperavam por Jesus. É verdade. Difícil de entender. Muitas vezes, a gente quer que Deus haja na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Pois é. Mas os planos dele são maiores que os nossos. E o tempo dele é diferente do nosso. E se a gente se sentir, tipo, no fundo do poço? Game over total. O vídeo fala disso também. E sim, ele fala da crise mais sombria. Aqueles momentos em que a gente chega no limite, quando tudo parece perdido. E sugere que, às vezes, Deus permite que a gente chegue nesse ponto para reconhecer que precisamos dele. Para a gente experimentar o poder dele na nossa fraqueza. Uau. Essa é forte. Me explica melhor como Deus usa a nossa falência para algo bom. O vídeo usa o exemplo de Paulo, que passou por tanta coisa difícil, mas nunca desistiu de pregar o evangelho. É verdade. Em momentos de extrema fragilidade, ele se agarrou da graça de Deus e experimentou a força que vem da dependência total do Pai. A gente sempre acha que tem que ser forte o tempo todo, né? Mas talvez a verdadeira força seja admitir nossa fraqueza e pedir ajuda a Deus. Exatamente. E essa crise pode ser um divisor de águas na nossa vida. É quando a gente percebe que não consegue fazer nada sozinho e se entrega totalmente nas mãos de Deus. E aí, o que acontece? Deus chega com tudo e tira a gente do buraco. Nem sempre é tão rápido assim. Mas o vídeo nos convida a crer que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está presente, nos sustentando, nos guiando e nos conduzindo para um novo começo. E quando tudo ao nosso redor parece que vai desabar, tipo um terremoto. O vídeo fala sobre isso. Sim, ele fala sobre quando tudo se sacode. É quando tudo que a gente achava que era firme começa a tremer. E o vídeo lembra que, às vezes, Deus permite que tudo se sacuda pra gente ver o que realmente importa. Tipo, separar o joio do trigo. O vídeo usa a parábola dos 2 alicerces para ilustrar essa ideia. O homem sábio construiu a casa dele na rocha e a casa resistiu à tempestade. Já o homem insensato construiu a casa dele na areia e a casa desabou. Entendi. Então a gente tem que construir a nossa vida na rocha, que é a palavra de Deus. Mas e se a gente já construiu tudo na areia? Dá para mudar o alicerce depois que a casa está pronta? Acho que nunca é tarde para reavaliar os alicerces da nossa vida, né? Para se perguntar: em que eu estou baseando minhas escolhas? O que realmente me sustenta? O que me dá segurança? Verdade. Se a gente perceber que está construindo na areia, é hora de procurar a rocha firme, que é a palavra de Deus. E como a gente faz isso na prática? Tipo, qual passo a passo para trocar areia pela rocha? Acho que o primeiro passo é reconhecer que precisa mudar, né? Se aproximar de Deus, buscar a vontade dele, se firmar na palavra dele. E a partir daí a gente vai sendo guiado por ele, aprendendo a discernir o que é essencial, o que realmente importa. Então essa fase de tremores pode ser uma oportunidade para a gente reavaliar tudo e construir algo mais forte, mais sólido. Exatamente. E a gente pode se agarrar na promessa de que Deus nunca nos abandona. Ele está sempre com a gente, nos sustentando, nos guiando e nos fortalecendo em meio às dificuldades. E como a gente sabe se a obra terminou? Se a gente já pode se mudar para essa casa mais firme? Acho que a obra nunca termina, né? A gente está sempre em construção, sempre aprendendo, crescendo. Mas à medida que a gente se aproxima de Deus, se firma na palavra dele, a gente vai sentindo mais paz, mais segurança, mais firmeza. Mas e se a gente sentir que precisa de um tempo sozinho com Deus? Tipo um retiro espiritual. Só que a vida não para de mandar notificação, sabe? Sei. O vídeo fala sobre isso também. Sim, ele fala sobre a temporada de solidão. São aqueles momentos em que Deus nos convida a sair do barulho do mundo, a se desconectar das distrações e se conectar com ele de forma mais profunda. É tipo um detox digital. Mas e o trabalho, a família, os amigos? Será que Deus quer mesmo que a gente se isole de tudo? Olha, a solidão que o vídeo fala não é necessariamente física. A gente pode estar cercado de pessoas e ainda se sentir sozinho. É verdade. A verdadeira solidão é aquela que nos afasta de Deus, que nos impede de ouvir a voz dele. E como a gente foge dessa solidão? Conte, Vitor.
O antídoto é a intimidade com Deus. Buscar a presença dele, ouvir a voz dele, se alimentar da palavra dele. E às vezes, para a gente se conectar com Deus de forma mais profunda, a gente precisa se desconectar do mundo, das distrações, do barulho. Entendi. Não, a temporada de solidão é mais sobre se aproximar de Deus do que se isolar das pessoas, né? Mas e se a gente se sentir meio distante de Deus, meio apagadinho espiritualmente? O vídeo também fala sobre a cura espiritual. É aqueles momentos que a gente se sente distante de Deus, como se a fé estivesse fraca. É como se a gente estivesse num deserto, sabe? Sem água, sem vida. E como a gente sai desse deserto? Tem algum oásis para essa alma sedenta? Olha, o vídeo lembra que, mesmo quando a gente não sente nada, Deus está presente. Ele usa o exemplo de Jesus na cruz, quando ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Nossa. Até Jesus, em sua humanidade, experimentou a sensação de abandono, de estar separado do Pai. Caramba. Se até Jesus se sentiu assim, como a gente simples mortal pode ter certeza de que Deus está com a gente quando a gente se sente desconectado? Acho que a certeza vem da fé, né? Daquilo que a gente acredita, mesmo quando não sente. Esses momentos de cura espiritual podem ser dolorosos, mas também podem ser oportunidades de crescimento, de amadurecimento. Quando a gente aprende a confiar em Deus, mesmo quando não certo, nós sentimos perto. A se agarrar às suas promessas, mesmo quando as coisas parecem ser o contrário. É como andar no escuro, né? A gente não enxerga nada, mas confia que tem um caminho que vai dar certo. Mas e quando a gente está passando por dificuldades financeiras, tipo a conta bancária tá mais para seca do que para espiritual. O vídeo também fala da escassez. Aqueles momentos em que a gente enfrenta dificuldades materiais. E ele lembra que a provisão de Deus não depende do que a gente tem, mas do que, ele pode fazer com um pouco que a gente entrega para ele. Você vê aquele ditado, né? Onde falta pão, Deus é o padeiro. Mas, na prática, como a gente lida com a escassez, confiando que Deus vai prover, acho que o primeiro passo é reconhecer que a gente depende de Deus, né? Entender que tudo que a gente tem vem dele e que ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades na hora certa, do jeito certo. E confiar que, mesmo em meio à escassez, ele está no controle, cuidando de nós. Mas e se a gente está sentindo tipo um projeto de fé que está dando tudo errado? Será que Deus está testando a gente? O vídeo fala sobre isso? Sim, ele fala sobre a prova financeira. Que são aqueles momentos em que a gente é desafiado em relação ao dinheiro. E ele nos convida a pensar sobre a nossa relação com o dinheiro. Será que a gente confia mais no dinheiro do que em Deus? Será que a gente está buscando segurança no dinheiro em vez de buscar em Deus? Faz sentido. A gente acaba colocando o dinheiro num pedestal, né? E esquece que a verdadeira segurança vem de Deus. Mas como a gente sabe se a gente está passando por uma prova financeira ou se a gente só está administrando mal o nosso dinheiro? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer a Deus em oração, né? Pedir para ele mostrar os nossos erros, nos dar sabedoria para administrar os recursos dele e nos ensinar a confiar na sua provisão. É verdade. E sabe, falando em jornada, o vídeo fala também da influência do reino. Entendi. A ideia é que Deus quer usar a nossa vida para impactar o mundo, sabe? Como se a gente fosse um tipo de embaixador dele aqui. Tipo, Missão Impossível, versão gospel. Mas calma, não precisa ser nenhum super-herói, não. O vídeo lembra que até as coisas mais simples, tipo um sorriso, uma palavra de conforto, podem fazer a diferença na vida de alguém. Sei. É sobre espalhar o amor de Deus, ser luz no meio da escuridão. Entendi. Tipo aqueles vagalumes que iluminam a noite. Pequenininhos, mas fazem a diferença. Exatamente. Mesmo se a gente tiver mais pra urso do que pra vagalume, tipo, meio desajeitado socialmente. Aí entra a parte do coração de servo, que o vídeo destaca bastante. A importância da humildade, da disposição em servir os outros, sem esperar nada em troca. Essa de servir me lembra da história de Jesus lavando os pés dos discípulos. Verdade? Ele lavando o pé dos outros. Que humildade. Pois é. Mas aí a gente que não tem jeito pra essas coisas. Eu sou mais pra líder do que pra serva. Mas liderar também é servir, né? É cuidar das pessoas, se doar, se importar. E o legal é que o vídeo fala que quando a gente é fiel no serviço, Deus nos leva pra uma nova fase de multiplicação. Multiplicação. Onde o impacto do nosso trabalho se expande. Nossa, tipo o efeito dominó. Isso. Mas e como saber se a gente já tá pronto pra essa multiplicação? Tem algum teste? Acho que o teste é a nossa disposição em servir, né? Em colocar as necessidades dos outros acima das nossas, em usar nossos dons e talentos para abençoar as pessoas. Certo. E quando a gente faz isso com amor e dedicação, Deus se agrada e abre portas para a gente alcançar mais e mais pessoas. E como a gente sabe se está abrindo as portas certas, Deus dá algum sinal. Tipo, o sinal verde.
O vídeo fala da expansão do reino, que é essa ideia de Deus usando a nossa vida para levar o amor dele para mais gente. E aí entram as conexões divinas, sabe? Aquelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos ajudar nessa missão. Tipo, anjos disfarçados de amigos. Mas e se a gente for meio antissocial? É. Tipo, prefere ficar no cantinho. Deus também manda conexões para introvertidos. Boa pergunta. Deus conhece cada um de nós, né? Ele sabe como nos alcançar, como falar com a gente, como nos conectar com as pessoas certas. E pode usar até a nossa introversão para tocar a vida de alguém que precisa de um amigo, de alguém que saiba ouvir. Verdade. O vídeo também nos anima a crer que Deus tem oportunidades inesperadas para cada um de nós. É mesmo. Coisas que a gente nem imagina, portas que se abrem de repente, caminhos que se mostram. Nossa, que legal. Mas e como a gente se prepara para essas surpresas? Tem que fazer algum curso? Acho que a melhor preparação é a intimidade com Deus. Buscar a vontade dele, estar atento à voz dele, se dispor a ser usado por ele. E, claro, ter coragem para sair da zona de conforto, para se aventurar no desconhecido, para dizer sim quando Deus chamar. E como a gente sabe se está no caminho certo? Deus dá algum mapa. Acho que o mais importante é estar disposto a aprender com os erros, né? Levantar, sacudir a poeira e seguir em frente. E a gente pode ter certeza de que Deus perdoa quando a gente erra e nos dá uma nova chance. Amém. Mas e para finalizar essa parte da nossa conversa, o que mais o vídeo fala? O vídeo termina convidando a gente a pensar sobre o que significa ter uma fé incendiada. Uma fé que queima, que nos impulsiona, que nos transforma. Tipo botar fogo no parquinho da alma. Mas calma, o fogo de Deus não queima, ele purifica, ilumina, ele aquece. E quando a gente se aproxima dele, a gente experimenta um amor que nos transforma. Uma paz que nos acalma. Uma alegria que nos contagia. Nossa. E como a gente sabe se a gente já pegou fogo? Acho que o termômetro é o nosso amor por Deus e pelo próximo, né? É a nossa disposição em servir, em se doar, em fazer a diferença no mundo. Essa conversa me deu até sede. Acho que preciso de um copo d'água. Então, vamos fazer uma pausa para você se hidratar e a gente volta na próxima parte do episódio para continuar essa conversa. Combinado? Até já, pessoal. E não se esqueçam de deixar seus comentários sobre essa nossa fogueira da fé. Voltamos, galera, repondo as energias para continuar o nosso mergulho nesse vídeo sobre os sinais de que Jesus está preparando a gente para a glória dele. E aí, o que mais a gente tem para descobrir? A gente falou bastante sobre essa fé incendiada, né? É verdade. E o vídeo termina com um convite para a gente viver para Jesus todos os dias da nossa vida. Tipo, 24 horas por dia, 7 dias por semana com Jesus. Mas como fazer isso sem virar fanático? Acho que o segredo é fazer de Jesus o centro da nossa vida. Não só nos momentos religiosos, mas em tudo. Nas decisões, nos relacionamentos, no trabalho, no lazer, em tudo. Entendi. É tipo ter Jesus como nosso coach de vida. Isso. Mas e se a gente não concordar com as estratégias dele? Aí entra a confiança, né? Confiar que Jesus sabe o que é melhor pra gente, que ele tem um plano perfeito pra nossa vida, mesmo que a gente não entenda tudo agora. Mas e se a gente fizer besteira? Tipo, tomar decisões erradas. Mesmo tentando seguir os conselhos dele, Deus fica bravo. Deus não é um ditador, né? Ele nos ama e quer que a gente seja livre para escolher. Mas quando a gente erra, ele tá sempre pronto para perdoar e ajudar a recomeçar. O importante é se arrepender e pedir a direção dele. Ufa, que bom. Então a gente tem que ter essa liberdade para falar com ele sobre tudo, né? É. Tipo, pai, errei de novo. Exatamente. Mas e se a gente tiver vergonha de pedir desculpas para Deus? A gente nunca precisa ter vergonha de se aproximar de Deus. Ele é nosso pai, nos ama de qualquer jeito e tá sempre de braços abertos para receber a gente. É verdade, tipo ter um amigo que nunca te abandona. Mas e se a gente se sentir sozinho nessa caminhada com Jesus? Tipo, cadê a galera? Por isso é importante se conectar com outros cristãos, né? Ter amigos que nos apoiam, nos incentivam e caminham junto com a gente. Tipo, formam um grupo de apoio da fé. Isso. Mas e se a gente não encontrar ninguém que fale a nossa língua? Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho. Às vezes, a gente só precisa se abrir, se conectar com a comunidade, participar da igreja. Com certeza, vamos encontrar pessoas que compartilham da mesma fé, dos mesmos valores. Isso tem que ser tipo um imã, que atrai pessoas com a mesma vibe, né? Isso. E para finalizar nossa conversa de hoje, acho importante a gente se lembrar de cuidar da nossa fé, né? É verdade. Alimentar nosso relacionamento com Deus, buscar conhecimento da Bíblia, orar, jejuar. Tipo, fazer um check-up espiritual. Mas e se a gente não tiver tempo para tudo isso, a vida tá corrida. Pois é. Acho que a gente precisa colocar as prioridades no lugar, né? E nosso relacionamento com Deus tem que estar sempre em primeiro lugar. Se a gente colocar Deus em primeiro lugar, tudo mais se ajeita. Faz sentido. É tipo, organizar a agenda para ter um encontro com Deus. Isso. Mas e se a gente furar com ele? Deus que está chateado. Deus entende as nossas fraquezas, né?
Ele sabe que somos humanos, que erramos, que falhamos. Mas o importante é a gente se esforçar para manter esse relacionamento vivo, para estar sempre buscando a presença dele. Nossa, quanta coisa a gente conversou hoje. Esse vídeo realmente nos levou para um passeio completo pela fé, né? É verdade, a gente explorou vários cantinhos da vida cristã e o mais importante é lembrar que essa jornada não termina aqui. Então a gente tem que continuar explorando o mapa da fé. Exatamente. A gente nunca chega num ponto final. A gente está sempre aprendendo, crescendo, se aproximando de Deus. E o legal é que essa jornada é individual, mas a gente não precisa caminhar sozinho, né? É verdade. A gente tem Deus do nosso lado, nos guiando, nos fortalecendo. E a gente tem a comunidade cristã para nos apoiar, nos encorajar a caminhar junto com a gente. E aí, o que você achou dessa nossa conversa? Deixe seu comentário, compartilhe suas reflexões e continue mergulhando com a gente nos próximos episódios. Até a próxima,